Olá, amigos Neuroschool. Eu tô aqui com essa que vai ser então a parte 3 da questão das soldas. Eu resolvi terminar as soldas dessa plaquinha, até porque faltam bem poucos componentes mesmo. E não vou mostrar nem em time-lapse, nem em tempo real, a solda de todas elas. Até porque é bastante coisa mais do mesmo e eu não consigo tirar também todas as dúvidas que vocês possam ter, eu não consigo imaginar. Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês, por favor, postem nos comentários, eu vou responder na medida do possível. E se eu achar necessário, aí então, no futuro, eu gravo um outro vídeo sobre isso, explicando alguma outra coisa. Então, se vocês notam, aqui eu já coloquei os dois trim pots, que são aquelas chavezinhas que vão fazer a regulagem do ajuste dos sensores. A chavezinha, eu já soldei eles aqui, inclusive, né? Já estão soldados. Já falei sobre solda extensivamente nos outros dois vídeos, sobre as técnicas. Eu achei interessante mostrar, lembra que eu falei no outro vídeo sobre o transistor e que realmente a placa ela tem o desenho de todas as peças, não tem como se enganar. Inclusive o lado, é só olhar com atenção e o lado onde elas estão. O que talvez vá complicar é saber o resistor certo para cada um, porque vai ter que saber as cores. Mas isso aqui, pessoal, no Google ou num vídeo no futuro, eu explico para vocês, tem uma tabelinha, você não precisa sofrer. Tem aplicativos do celular, você baixa, coloca as cores que você está vendo e ele vai dar o valor. Aí você acha, se você não tem um instrumento para medir, existem instrumentos que você mede isso aqui diretamente e sabe o valor, e aí é só colocar cada um no seu lugarzinho. Esses transistores, eles aqui também tem o desenho, ó, pode ver, ele tem esse achatado aqui, e o achatado é o segue o desenho, não tem erro, só seguir o desenho, não, os dois são o mesmo. Se vocês olharem, esse lado da placa é igual a esse. Por quê? Porque são dois motores e esses dois motores têm que ser controlados da mesma maneira. Então, cada par de peças tem a ver com um motor. Simples assim. Então, você vai ter dois iguais, não importa qual colocar aqui, segue o desenho. Eu gosto de deixar os transistores um pouquinho mais elevados na placa, não que nem o diodo que eu coloquei até o final, né? Mas isso é gosto, pessoal. Vocês podem colocar ele até o final também e depois soldar e cortar as perninhas. Eu quero falar de um outro camarada que é o capacitor. Esse aqui, por um acaso, é um modelo chamado eletrolítico. E ele tem lado, tá? Esse lado aqui é o positivo, não tem escrito nada, só tem os valores, marca e alguma outra coisa. E esse lado aqui ele tem uma fita, geralmente, com esse sinal de negativo. Então, na placa não tem como errar por dois motivos. Primeiro, tem um sinal de mais aqui. Então, o lado que não é negativo é mais, só tem duas perninhas. E tem esse lado negativo e tem essa parte branca aqui, ó. Quase todos eles seguem esse padrão. É só seguir. Ainda tem uma perna curta, que é o negativo, né? Se não tivesse nenhum desenho e não tivesse cortado as pernas, você saberia. Então você só coloca o capacitor dessa maneira. Não tem erro também. Soca até o final. Aqui. Dá uma puxadinha nas pernas, como eu já falei no outro vídeo, para ele ficar no lugar. E faz a solda. Simples assim, não tem mais o que fazer. A parte interessante agora vai ser os poucos componentes eletrônicos que faltam. Que é esse LED, ok? Que é o LED que vai iluminar o chão. Esse aqui você não vai poder cortar ele porque ele tem que ficar o mais próximo possível do chão. Então qual é a dica que eu dou? Coloca o parafuso aqui. Lembra eu falei começar pelas peças pequenas? Então, você pode ver que dependendo do tipo de peça que tivesse aqui, ia ficar difícil de manusear os componentes, ó, porque eles são pequenos. Só que ele vai virado, ele pode ver que o desenho está aqui para baixo. Então se o desenho está aqui para baixo, aqui tem o sinal de mais e aqui tem um cortezinho. Você vai procurar o cortezinho, ou o pino, no caso aqui, é o pino mais curto, ele tem um cortezinho aqui, ok? Então esse cortezinho, ele vai aqui, ó, nessa parte mais chata. E o outro é o positivo. Então você vai fazer o seguinte, você vai colocar aqui e vai colocar numa altura que ele não fique encostando no chão. Depois você colocar o parafuso, que é mais ou menos aqui, ó. Né? Aí você vai ter que ajustar, vai a gosto do cliente. Né? Você faz os ajustes, vê mais ou menos o tamanho. E aqui também tem uma coisa diferente. A solda, como desse lado não tem a ilha, você vai ter que fazer a solda desse lado, o mesmo lado que os outros. Mas é a mesma coisa, tá ok? Só segura aqui com cuidado, faz um alinhamento para deixar mais ou menos reto.
e faz a solda. O sensor de luz, que vai apontando para o chão também fica desse lado. Esse não tem lado, tá? Você pode montar ele, só tem duas perninhas. Vai fazer a mesma coisa. Deixa na mesma altura desse aqui. A luz vai bater no chão, vai refletir. E quando refletir, ele vai acionar ou não o motor. Quem sensibiliza o nosso amigo aqui, ó, não é a luz exatamente. Vai ter uma parte, vai ter uma risca preta no chão, lembra? Quando ele bater em cima dessa risca preta, é como se a luz tivesse. Ele não tem reflexo, né, dessa luz do chão. Então ele vai mandar o comando. Quando ele for para algum lugar onde essa risca no chão ela tenha sumido, ele vai atuar e vai fazer os motores ajustar o curso. Então é assim que funciona. Eu faço uma explicação mais técnica, talvez no outro vídeo, se for preciso, mas é assim que ele funciona. Então os dois têm que ficar juntos, virados para baixo, na mesma altura do parafuso, na mesma direção do parafuso, mas mais um pouquinho mais para cima, porque senão eles vão encostar no chão, é lógico. Simples assim. Então era isso que faltava, pessoal, para a montagem. Eu vou terminar aqui de fazer as soldas, vou colocar o suporte de pilhas, colocar os motores, colocar as rodinhas e mostro ele para vocês funcionando. E se for necessário, eu mostro também algum ajuste que talvez seja necessário também no próximo vídeo sobre esse kit, ok? Muito obrigado. Se gostaram, deixa um joinha ou se inscreva no canal se não for inscrito. E se tiver alguma dúvida, mais uma vez, coloca nos comentários aí. Obrigadão, pessoal.